Aparecendo? Tá. Legal, a gente tem bastante gente aqui hoje também, muito bom. Então, vamos começar com a prece do senhor Antônio Carlos. Então, vamos apaziguando os nossos corações, deixar de lado os problemas ocorridos no nosso dia a dia, elevar os nossos pensamentos ao Deus, nosso Pai misericordioso, a Jesus, nosso irmão maior, e a espiritualidade amiga que conosco estão sempre presentes. Ao iniciar a reunião do Evangelho segundo o Espiritismo na noite de hoje, queremos pedir ao nosso Pai e a Jesus, o nosso Mestre, que nos auxilie no entendimento do Evangelho e que possamos transmitir os seus conselhos deixados pelo Mestre a todos aqueles que fazem parte da nossa família, do nosso relacionamento, enfim, a todos aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade. Assim, estudar e difundir o Evangelho de Jesus tem caráter de urgência, conforme a espiritualidade superior nos tem lembrado. Pai de infinita misericórdia, Jesus, Divino Mestre, nos auxilie nesse momento difícil em que encontramos, nessa pandemia que assola o nosso planeta, nesse processo de transição. Sabemos, meu Pai, que para passarmos de planeta de expiação e de provas para planeta de regeneração, faz-se necessário esse remédio amargo para curar as feridas e enfermidades da nossa orbe. Dá-nos força, meu Pai, para atravessarmos esta onda, neste momento tão necessário e importante para modificar o homem e o nosso planeta. Que Deus e Jesus nos ajudem e nos proteja nessa nossa caminhada. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada. Carol. Oh, não, agora é a Érica, desculpa, Érica. É só, Carol, você está gravando, né? Isso que eu queria fazer a pergunta. Agora, Érica, agora você pode começar. Obrigada. E você tem mais ou menos uns 25 minutos. Tá joia, tá bom. Bom, boa noite, então, de novo, né, para todo mundo. Não dá para deixar de agradecer, né? É tão bom, tô vendo um monte de carinhas aqui, pessoas tão queridas que a gente não encontra há tanto tempo e que fazem com que a gente prove e lembre todo dia que o abraço é importante, o beijo é muito importante, mas que o amor está acima de tudo, né? Então, a minha irmã, minha prima, meu pai, tantos outros amigos, Silvinha, tantas pessoas tão queridas reunidas aqui num momento sublime, né, para a gente falar de Deus. Me desculpa, até me emocionei. Bom, dizem assim, né, que o destinatário das mensagens normalmente é aquele que mais precisa aprender sobre ela, né? Fala-se muito isso do expositor. Não deve ser coincidência que eu estou comecei esse capítulo algumas semanas atrás e vou terminá-lo agora, né? Por uma acomodação que a gente fez da escala. Então, vocês vão ter que me aguentar de novo falando a respeito da prece, né? E eu tive uma nova oportunidade de estudar, de aprender um pouquinho mais. E eu vou tomar liberdade hoje, inclusive, de não dividir nenhuma apresentação, porque eu acompanhei os conteúdos e eles foram tão bacanas, né? Foi um capítulo tão recheado de conteúdos super interessantes. Vou pegar o bastão do Edson, né, na semana passada, que nos presenteou, né, com uma palestra, uma apresentação super bacana e finalizou com aquela música
maravilhosa, emocionante, né? Então eu vou tomar a liberdade de não dividir uma apresentação, sair um pouco dessa formalidade, mas eu penso que talvez o caminho bacana para hoje à noite fosse a gente rapidamente repassar o que a gente viu durante todo o capítulo, já que a mim coube o fechamento dele, né? E falar um pouquinho mais no fechamento a respeito dos que são os itens 22 e 23, enfim, nem falei o começo, é o capítulo 27, pedi e obtereis, então a gente fala bastante da prece. Os itens são o 22 e o 23, que trazem aquela última etapa, né, dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, de quase todos os capítulos, que são as instruções dos Espíritos. E aí são duas passagens, uma de um espírito que se denomina V-Monod ou M-Monod, e que, segundo eu pude pesquisar, era um pastor parisiense, e que desencarnou em 1856, e também de Santo Agostinho, que fecha, encerra esse capítulo praticamente uma poesia. Então, como eles resumem em lindas palavras aquilo que a gente viu o capítulo todo, eu vou tomar a liberdade de passar rapidamente por todas elas, só para a gente relembrar, porque eu assisti todas elas e acho que todas tiveram abordagens muito bacanas, muito apropriadas, né? E aí a gente concentra um pouquinho só nessas palavras finais dessas duas passagens dos Espíritos, encerrando, portanto, esse capítulo tão importante, tão bonito, né, que fala da prece. Então, a gente começou lá atrás, e por acaso comigo, falando sobre a qualidade da prece, né? E ali a gente percorreu o aspecto do recolhimento, né, da sinceridade, né, da intenção acima das palavras ou da repetição ou do contexto, do quanto mais se repete ou do quanto mais bonitas são as palavras, melhor é a prece, né? A gente tirou essa percepção e percebeu que ao Pai, né, a Deus, interessa a nossa intenção, interessa o que vai dentro de nós no momento da prece, né? Depois a gente passou pela eficácia da prece. Olha, tudo bem, eu já sei como eu tenho que me comportar, mas que prece, afinal, tem eficácia, né? Que prece, afinal, é de fato ouvida, é de fato atendida. E aí a gente passou, né, a respeito de algumas impressões que muitas vezes as pessoas têm, aquelas que em algum momento têm sua fé abalada, aquelas que estão mais distantes de um estudo, ou num momento mesmo mais difícil, e todos nós estamos sujeitos a isso, né? Em que a gente pensa que, olha, não faz diferença eu pedir ou não pedir. Deus sabe de tudo, não é assim que eu aprendi? É onipresente, onisciente. Eu não preciso pedir nada, ele sabe do que eu preciso, ele sabe como eu preciso, então ele se encarrega. Pouca diferença faz se eu faço uma prece ou não, né? Outros que entendem, às vezes pelo excesso do estudo, né, talvez seja o oposto, entendem que a gente não consegue mudar os fatos do universo, que, portanto, tudo já tem um desencadeamento, as leis são todas imutáveis e, portanto, não adianta eu fazer a prece porque eu não vou conseguir mudar em nada, né? E aí, essa passagem nos diz a respeito da misericórdia infinita de Deus, né? De fato, algumas leis não podem ser mudadas, né? É verdade também que os nossos caprichos não serão atendidos através da prece, e essa passagem dizia isso, mas a prece pode nos trazer alívio, pode nos trazer coragem, pode nos intuir, né? Pode sim nos trazer alguns livramentos, vamos dizer assim, né? O alívio de algumas provas, de fato podem, desde que isso não altere toda a lógica, né? Toda a harmonia das leis universais, e dependendo também do nosso comportamento, de quanto a gente busca se melhorar para superar essas provas e essas dificuldades que nós temos, né? Daí o Evangelho seguiu falando a respeito da ação da prece e da transmissão do pensamento através da prece, nos ensinando que quando a gente está em prece, a gente estabelece uma comunicação mental com aquele a quem nós dirigimos a prece. Entra quase que um aspecto científico da coisa, né? Ou seja, não é só a questão religiosa, que claro, ela é super importante,
mas é a questão filosófica e também a questão científica. No momento em que a gente se recolhe e começa a elevar os nossos pensamentos a Deus, a gente estabelece efetivamente uma comunicação mental. A gente falou daquele fluido universal que a gente aprende lá no comecinho do Livro dos Espíritos, né? E do qual cada um de nós faz parte. E esse fluido universal, ele sofre um impulso no momento da prece. E é o que se chama aqui nas palavras do Evangelho de veículo do pensamento, né? Esse momento também explicou para a gente que na hora da prece nós temos o concurso dos bons espíritos, né? Então a gente eleva os nossos pensamentos a Jesus, direciona a nossa prece para Deus, porque é a Ele que cabe aceitar ou não, direcionar ou não, porém todos os bons espíritos estão ali no mesmo momento, nos intuindo, nos provocando reflexão, até para a gente às vezes perceber o quão fútil é o nosso pedido, ou o quanto a gente está numa situação melhor do que aquela que a gente imagina quando a gente começa a fazer a prece, né? A inspiração, a boa inspiração, às vezes para encontrar uma solução, às vezes para criar coragem, para mudar alguma coisa, ou até para reconhecer aquilo que nós estamos fazendo, que na verdade pode ser consequência dos nossos próprios atos, né? Então esse momento, se não der nada certo, ele serviu para a gente parar e pensar, e refletir, e isso já atende à sua necessidade, né? Além da inspiração e do apoio dos bons espíritos para a gente resistir às más tendências. A gente também falou sobre isso, né? No momento da prece, a gente acaba educando o nosso livre-arbítrio. Eu achei bacana pensar nisso, quer dizer, a gente tem o livre-arbítrio, mas durante a prece a gente pede ajuda para a gente educar esse livre-arbítrio, para a gente não ceder ao lado ruim que esse livre-arbítrio pode nos levar, né? E tentar nos proteger, nos controlar. E aí, existe uma passagem no Livro dos Espíritos, inclusive, que fala da prece. Eu lembro que no dia em que eu comentei, fiz a exposição, a gente falou sobre isso, né? Na parte da lei da adoração, existe um tema só de prece, em que ele diz assim, a respeito da ação da prece e da transmissão do pensamento. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daqueles por quem pedimos, a fim de lhes sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e para a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo, e a dos lábios não é nada. Então aqui, essa breve passagem nos conecta também com a necessidade da prece ser inteligível, que é a próxima parte que nós percorremos no decorrer desse capítulo, ou seja, o que os lábios simplesmente repetem sem qualquer sentido, não tem a mesma força do que aquilo que o coração dita. E para o coração ditar algo, a gente precisa entender aquilo que a gente está falando. Então, repetir uma prece só porque ela é bonita, e não que as preces bonitas não devam ser consideradas, né? São lindas e demonstram respeito, admiração, mas aquela que é dita só porque é bonita, ela não tem a mesma intenção, não tem a mesma força que a prece dita às vezes com palavras muito simples, com erros de português, sem um tom rebuscado, mas que nos faz realmente entender. Então não tem fórmula. E a gente é muito instigado, né, na casa, quem faz a prece, quem vai poder fazer a prece. E esses dias até passou uma piadinha num desses canais, assim, em que falava assim em fazer a prece, todo mundo abaixava a cabeça, né? De medo de ter que falar, como se você estivesse sendo julgado pela prece que você está dizendo. Isso jamais vai acontecer dentro de uma casa espírita, entre amigos, né? Onde a gente está só exercitando o início desse momento de conexão que a gente tem entre nós e com Deus também, né? E essa passagem também acaba nos conectando com a parte seguinte, que foi percorrida na semana passada também pelo Edson, sobre a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, né? E o que me veio à mente, assim, para resumir isso que a gente viu naquele dia, é que aquilo tudo que a gente viu na ação da prece, ou seja, que é o momento de reflexão, de comunicação,
mental, um momento de inspiração, um momento da gente tentar se educar e buscar a solução das coisas que a gente tem, também vai servir na mesma medida quando a gente ora em favor de outros, né? Em favor daqueles que estão sofrendo, em favor dos espíritos desencarnados que estão ainda num momento difícil de compreensão, né? De sofrimento, quando não tem essa compreensão, quando não tem essa consciência divina, né? Que só nós temos a capacidade de adquirir, mas nem sempre conseguimos, né? E que essa prece, a despeito de muitos dizerem que não teria eficácia, porque afinal de contas ele já foi, ele é responsável, e a própria doutrina ensina que cada um é responsável, né, por aquilo que a gente faz, e a gente vai ter que compensar débitos e créditos ao longo das nossas diversas encarnações para a nossa própria evolução, mas a gente pode prestar acolhimento, né? Através da prece, a gente pode fazer com que eles se sintam menos abandonados, menos infelizes, aqueles que sofrem nesse momento por estarem desencarnados. A gente pode provocar da mesma maneira que nós provocamos a reflexão dos nossos atos, a gente pode pedir e através desses bons fluidos provocar neles o arrependimento por aquilo que os faz sofrer, pela dificuldade dessa compreensão, né? A vontade de começar outra vez, né? Através do nosso pedido a gente alcança isso, né? E aí até eu me lembro bem dessa passagem do Edson em que ele falava é inútil a prece, e aí ele dizia que a passagem aqui fala que uma prece pode dulcificar o sofrimento daqueles condenados, por exemplo, né? Que significa trazer um alívio, trazer uma doçura, né? Tentar trazer ao doente sem cura, pelo menos um acolhimento, uma tranquilidade momentânea ainda que seja, por que não, né? E a consolação para tantos aqueles que precisam, encarnados, desencarnados, né? E que podemos também oferecer a eles a esperança para o perdão e podemos oferecer também a esperança para um recomeço, né? Então, a prece, e aí o fechamento disso tudo que a gente falou e que eu muito rapidamente coloquei aqui, ela certamente não vai nos atender nas nossas futilidades terrestres, vamos dizer assim, né? Não vai nos atender nas necessidades que nós achamos que temos e que muitas vezes são obstáculos que se apresentam para que a gente possa realmente aprender alguma coisa e evoluir, né? Mas ela pode nos trazer, sim, a coragem, a paciência, né? Quando a gente cai, ela pode nos ajudar a levantar. Quando a gente consegue superar alguma coisa, porque a gente também não vive só caindo, né? A gente também levanta, a gente também tem momentos muito felizes, e aí a gente pode agradecer por esses momentos, né? E ela pode ser completamente simples, ela não precisa dos horários marcados, ela não precisa das palavras bonitas, basta que a gente esteja em paz e com vontade de estabelecer essa conexão, essa relação com Deus, né? Foi tudo isso que eu capturei de tudo isso que a gente falou nas últimas semanas, né? Não foram poucas etapas, é um capítulo longo, né? Como a gente mesmo viu. E aí hoje ele fecha com essas instruções dos espíritos. E aí, melhor do que apresentar, eu vou ler pequenos trechos e eu queria dividir com vocês, porque são muito bonitos, eu não teria ousadia de tentar interpretar e mudar essas palavras. Então, esse pastor parisiense, Monod em Bordeaux, falou assim, o primeiro dever a respeito da maneira de orar, né? O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Então, não é à toa que a gente deve fazer a nossa prece ao acordar. É o nosso primeiro momento. E nesse momento em que a gente volta à consciência ativa, esse é o momento ideal para a primeira prece do dia. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque disso tendes hábito. É um dever que vos impondes e como todo dever vos pesa. Então, quando a gente acha que orar
fazer a nossa prece é uma obrigação, ela pesa. Como ela pesa, a gente quer terminar logo e quer falar maquinalmente um monte de coisas, né? Ou até ouve alguém falar, faz você a prece que tem mais força, você é mais estudioso, como se a intenção não valesse de nada. Isso é bem o resumo de tudo que a gente falou, percebe como é bem um fechamento, né? Depois ele diz assim, deve-se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia. Então, agradecer em primeiro lugar por tudo que a gente passou até o momento que a gente está acordando de novo, né? Pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para aurir ao seu contato mais força e perseverança. Então, agradecer pela noite que passou e que nos permitiu, através, né, daquele nosso momento de deslocamento, né, do corpo físico, encontrar as pessoas que nós amamos, nos reconectar com elas, nos reenergizar, mesmo que a gente não se lembre do que aconteceu, porque isso aconteceu e a nossa fé nos garante que isso aconteceu, né? Ele segue dizendo, ela deve se elevar humildemente aos pés do Senhor para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se elevar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tabor e tornar-se alva e irradiante de esperança e amor. E aí ele faz menção àquele fenômeno, né, da transfiguração de Jesus que aconteceu no monte, e quando cada um interpreta de uma forma, mas espíritas entendemos, né, que foi um momento de irradiação do fluido, né, de Jesus, absolutamente maravilhoso, né, quase que incontrolável, e de toda a personificação do seu perispírito, né? Ele faz menção a isso. Depois ele diz, vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Inútil, pois, pedir ao Senhor abreviar as vossas provas, vos dar as alegrias e a riqueza. Pedi-lhe para vos conceder os bens mais preciosos, da paciência, da resignação e da fé. Também um pouco daquilo que a gente viu passar. Depois ele diz assim, deveis orar sem cessar, sem para isso vos recolherdes em vosso aposento ou ajoelhar nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção. Então ele nos chama a prece não só naqueles momentos marcados, né? Como a gente faz aqui no começo do nosso dia, como a gente faz aqui no começo das nossas reuniões, como a gente faz no começo do Evangelho, essas nos lembram que é hora de orar. Mas nada impede de, no meio do dia, um pouco silêncio do nosso coração, olhar e lembrar, né? Ai, Deus, obrigada por eu ter conseguido não dizer aquilo que eu não queria dizer, me desculpa por eu ter dito, mesmo sem querer dizer, me ajuda a levantar, começar de novo. São pílulas de prece que têm absolutamente valor, e podem ser, nosso relacionamento, né, como a gente falou. E aí ele diz, isso é independente das preces regulares da manhã e da tarde e dos dias consagrados. Mas como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Ao contrário, elas os santificam. Ou seja, ela vem para nos apoiar, para nos ajudar, seja lá a atividade que a gente está desenvolvendo naquele momento. E crede bem que só um pensamentos partindo do coração é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditadas pelo hábito, frequentemente sem causa determinada, e as quais a hora convencionada vos lembra maquinalmente. Então, um resumo com uma chamada à responsabilidade, quase que uma bronca, né, com muito amor, uma bronca carinhosa, para que a gente se lembre do que significa, na verdade, a prece e procure revisitar esse nosso momento, né? Bom, a gente encerra, e hoje é rápido, né? Porque realmente é o fechamento, não cabe aqui ficar repetindo tanto, falando essa parte de Santo Agostinho, essa comunicação de Santo Agostinho, que ele fez em 1861, e que de fato é uma poesia, né? A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora.
A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Mas para vós não há mais mistérios, eles se revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Marchai, marchai nos caminhos da prece e ouvirei a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos. Me lembrei da música da semana passada. A voz doce e suave dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade, tanto que entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe orando é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também, orai como Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregado de um madeiro inflamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Descabe, né, uma interpretação, palavras tão bonitas quanto essas, e de tudo isso que a gente pôde aprender nas últimas semanas, encerradas nesse resumo em forma de poesia, né? A mim foi possível de novo revisitar não só a minha fé, mas a forma como eu verbalizo essa minha fé, a forma como eu me conecto, né? A gente pode usar sem moderação essa ferramenta que a gente ganhou de Deus, né? Essa possibilidade de conversar com eles. E eu espero que ao final desse capítulo, hoje, em todos os dias, como eu fiz em pequena escala, cada um de nós possa fazer também. Ou seja, revisitar esse momento, repensar às vezes o que é mais belo, se é uma palavra bonita ou se é a minha intenção, não ter vergonha de pedir ajuda, mas ter responsabilidade naquilo que a gente pede, agradecer sempre e louvar a Deus, né? Adorando a Deus da forma mais bonita que essa palavra pode trazer, que foi tão distorcida ao longo dos anos. Adorar é respeitar, é mostrar a nossa gratidão, a nossa admiração, reconhecer a superioridade máxima de Deus, né? Que cada um consiga, dentro das suas preces diárias, recordar um pouco isso e aplicar no dia a dia, porque certamente essas preces sempre, sempre, sempre serão atendidas por Deus, sem dúvida alguma. Tá bom? Eram essas as palavras que eu queria dividir hoje com vocês, agradecendo por mais essa oportunidade e passando agora para as nossas vibrações. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigada. Érica, super obrigada. Obrigada por fazer esse resumo tão brilhante dos itens que a gente passou, e a gente está cada vez precisando mais de prece para a gente passar por esses momentos e, com certeza, chegar no objetivo que a gente precisa chegar com todo esse aprendizado. Obrigada. A gente vai passar agora à leitura do Fonte Viva. Hoje, como a gente tem o Fábio aqui, ele vai fazer a leitura para a gente, para não ficar sempre eu e vocês ficarem cansados de mim. Então, ele vai fazer a leitura e, em seguida, o Ronaldo vai fazer as nossas vibrações e a gente desliga, como sempre, vocês fazem a prece final, tá bom? Olá, pessoal, boa noite. Com a máscara é um pouquinho ruim de falar, mas espero que fique audível aí para vocês, tá? O capítulo de hoje é o 158. Então vai. Oi? Érica, você consegue... Ela já está com o microfone fechado, já pode falar, eu acho agora.
Aê, Macário, obrigado. Vamos recomeçar aqui então, pessoal. Boa noite a todos. O capítulo de hoje é o 158 e o título é Na ausência do amor. E tem uma citação aqui de João, que é a seguinte: mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e ainda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Tá? E o texto segue da seguinte maneira: se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo de pó. Tudo incomoda aquele que se recolhe à intransigência. Os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel de intolerância com que se alimentam. Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota moral. Trazidos ao culto da fé, supõem reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Chamados à caridade, consideram nos irmãos de sofrimento inimigos prováveis, afastando-se irritadiços. Impedidos a essa ou aquela manifestação de contentamento, recuam desencantados, querendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorizações de beleza festiva. Caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. Não há carinho que lhes baste. Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando. Não possuem rumo certo. Declaram-se expulsos da sociedade e da família. É que, incapazes do amor ao próximo, jornadeiam pela terra sob o pesadelo nevoeiro do egoísmo, que nos detém tão somente no círculo estreito de nossas necessidades, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. Afirmam-se incompreendidos porque não desejam compreender. Ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual. Impermeáveis ao bem, fazem-se representantes do mal. Se o pessimismo começa a abeirar-se de teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados, e o amor nos fará viver. Prestimosos e otimistas, no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Eu queria só fazer algum comentário breve aqui, que esse capítulo ele fala bastante de algo que ocorre com todos nós, em momentos diferentes, intensidades diferentes, mas muitas vezes é comum que o nosso pensamento ele vá para caminhos, né, para veredas ali do negativismo, do pessimismo, né? Às vezes acontece algum revés para nós, alguma coisa que nos abala, e a gente dá uma estremecida, né? E é comum, muitas vezes, a gente não perceber isso, né? E aí a gente começa a reclamar de tudo, começa a olhar, igual ele fala aqui, e observando as coisas, parece que vê um viés negativo, né? Um viés ruim das coisas ali, e nós temos que estar muito atento para esse lado, né? Para esse momento. Às vezes a gente não percebe, tá? E é importante identificar isso no começo, né? Porque senão a gente acaba sendo mais vulnerável para aqueles irmãos que habitam naturalmente nessa sintonia, né? E também porque, de uma maneira bem simples, a gente acaba enchendo o saco dos outros, né? Porque é muito pessimismo, muito negativismo, né? Às vezes as pessoas nos escutam ali para nos tolerar, para serem educadas, né? Mas o excesso de negativismo e pessimismo, bem diretamente falando, acaba enchendo o saco, né? É ruim, né? Conviver com alguém que só está reclamando toda hora, tudo que vê é negativo, tudo que vê é ruim, né? Então a gente tem que fazer uma reflexão muito próxima, muito direta, muito humilde para perceber em que momento a gente está.
E aí, fazendo o link com esse capítulo todo, e pegando aqui a penúltima frase aqui do capítulo, né, falou-se muito da oração, né? E aqui ele fala, se o pessimismo começa a beirar-se de teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor que te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas, né? Então, esse é um momento, mais um dos momentos, né? Onde, às vezes, a gente parece que não conseguir sair disso, parece que estamos presos ali nesse negativismo, né? Naqueles pensamentos ruins, mas a prece é um excelente meio para que a gente possa buscar um equilíbrio maior, ter um pouco mais de calma nessas horas, porque na maior parte das vezes nem tudo é tão negativo ou tão péssimo quanto nos parece naquele momento, né? Para a grande maioria das vezes. Então, que a gente possa aí ter essa tranquilidade maior ante esses momentos, né? Principalmente agora, né? Muita incerteza, muita coisa rolando aí com essa questão da pandemia, né? E a oração e a concentração e os pensamentos em Deus e nesse caminho podem nos ajudar a vencer esses momentos, né? A gente retomar ali o nosso centro, mais calmos, mais tranquilos, e vamos pedir à espiritualidade que nos auxilie sempre nesse caminho, né? O que eu tinha para comentar era isso. Obrigado a todos vocês aí que estão acompanhando. Depois de uns 4 meses, eu acho, é a primeira vez que eu venho aqui ao centro depois que começou essa coisa toda, até emocionante, né? Mas que todos nós aí possamos, assim que essas coisas, aqui reduzir todo esse tema, né? Que a gente possa se encontrar aqui o mais breve possível presentemente aqui. Uma boa noite a todos vocês. Ana, você quer comentar alguma coisa? Bem, então a gente falou tanto de prece, vamos continuar com o nosso momento de prece. Vou chamar o Ronaldo para fazer a nossa vibração, para a gente levar os nossos pensamentos em prece, em prol de todos os que precisam, e o Ronaldo vai nos guiar nisso. Boa noite a todos. Então, vamos dando continuidade à nossa reunião de hoje. Já que não foi muito falado sobre prece, a gente vai fazer as nossas vibrações, que nada são que nossos sentimentos em forma de oração. E eu convido a todos nesse momento, cerrando os olhos, buscando a paz no coração, acalmando a mente, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, a espiritualidade amiga que já nos encontra junto de nós nesse trabalho. Vamos vibrar muita paz, muito amor e muita luz por esse nosso planeta que serve de escola para nossas almas, para que elas possam provar, para que ela possa espiar, a fim de crescer e evoluir para o alto. Vibremos também por todas as nações que se encontram em guerras, em conflitos, em lutas de qualquer natureza, para que a luz do nosso Pai Maior possa envolver os seus governantes e eles possam promover a paz nas suas nações. Vibremos também muita paz, muito amor e muita luz ao nosso Brasil, coração do mundo, com a nobre missão de ser a pátria do Evangelho. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos prontos-socorros, padecendo dores e sofrimentos lastimáveis, muitos deles desenganados pela medicina, que a luz do nosso Pai Maior possa dar a ele o conforto, o consolo e o amparo que eles necessitam, cada um conforme o seu merecimento. Vibremos também pelos nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos albergues, muitos deles abandonados pela família, esquecidos pela sociedade. Que a luz do nosso Pai Maior console e conforte os seus corações. Vibremos também pelos nossos jovens, esperança dessa humanidade, para que eles possam ser envolvidos e conduzidos por mãos abnegadas através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que eles possam transformar esse planeta no mundo de regeneração. Vibremos também muita paz, muito amor e muita luz aos nossos jovens que se encontram entregues aos vícios,
que já encontram-se entregues à violência de qualquer natureza. Que a luz do nosso Pai Maior possa envolvê-los, ajudando-os a sair dessa situação em que se encontram. Muita paz, muito amor e muita luz ao nosso lar, à nossa família, aos nossos familiares, aqueles parentes que fazem parte da nossa vida, aqueles que partiram e deixaram saudade em nossos corações. Lembremos também por aqueles parentes que temos maior dificuldade de relacionamento, para que o nosso Pai Maior envolva o nosso lar em paz, amor e harmonia. E nesse momento, a gente abre um espaço para que cada um de vocês pense naquele amigo, naquele irmão, naquele parente que está passando por uma dificuldade agora, de qualquer natureza. Olhe para eles, pense neles, para que eles recebam nesse momento a luz do nosso Pai Maior, o conforto, o consolo e o amparo. Nesse momento, vamos vibrar também pelas casas assistenciais, que abrigam crianças abandonadas, pessoas de rua, que elas sejam envolvidas pelo nosso Pai Maior e ampare esses nossos irmãos de necessidade. Vibremos também pela união de todas as religiões em torno do nosso Mestre Jesus. Muita paz, muito amor e muita luz. Aos nossos irmãos que partiram desse mundo, desconhecendo que a existência de uma vida espiritual, que eles sejam amparados e envolvidos pela espiritualidade amiga. Vibremos também pelos nossos irmãos que partiram desse mundo, pelas portas do suicídio, que o nosso Pai Maior envolva eles, ampare eles, dando a eles nova oportunidade de refazimento de suas almas. Vibremos também pelos aqueles nossos irmãos que se encontram nas cruzes, no Vale dos Suicidas, que se encontram, Senhor, nos umbrais, para que a luz do nosso Mestre Jesus chegue até eles, envolvendo seus corações em paz, para que eles consigam, através do arrependimento sincero, saírem dessa situação e serem amparados por Ti, ó Pai. Vibremos nesse momento por todos nós, para que o Senhor, Pai, nos dê força, nos dê ânimo, saúde, nos dê disposição para continuarmos nessa nossa jornada aqui nesse planeta, cumprindo a missão de amar como o nosso Mestre Jesus nos ensinou, de respeitarmos uns aos outros, de sermos sinceros, tolerantes, de sermos indulgentes com as faltas alheias. Que a Tua luz nos envolva, nos ampare e nos guie sempre através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e que Ele possa sair de nós através de gestos de amor e de caridade, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, da semana que vem. Agora a Milena vai fazer a prece final. Pode abrir seu microfone, Milena. Tá, Ana. Que responsabilidade. Tantas preces tão lindas, tantas explanações tão produtivas e tanto aprendizado em uma noite, num momento de tanta dificuldade e resgate que a gente está vivendo, né? Então, muitas mudanças, muitos obstáculos nós estamos superando. Então, essa união é muito importante mesmo. Então, para fechar a reunião de hoje, humildemente eu farei a prece final. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, agradecemos humildemente, Senhor, de coração aberto, a essa oportunidade de estarmos reunidos com nossos irmãos, buscando compartilhar o seu amor, a sua palavra e os seus ensinamentos na terra. Pedimos a sua proteção, assim como a todos os nossos irmãos que não puderam participar, e agradecemos a espiritualidade da casa e a espiritualidade divina por nos acompanharmos todos os dias, inclusive nos dias de Evangelho. Agradecemos a tua proteção e pedimos, Senhor,
a sua proteção e a da espiritualidade para mais uma semana de muito trabalho, muito aprendizado, muita resignação. Agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em teu nome e rogamos a tua proteção. Que assim seja. Tchau, Débora. Boa semana para todo mundo. Boa noite. Fiquem Tchau, com Carol. Deus. Tchau, Gilberto. Boa noite. Todos fiquem com Deus, viu? Tchau, boa semana para vocês, viu? Tchau, tio. Tchau, Maria. Tchau, tio todo. Um beijo para todos. Tchau, tio. Boa noite, gente. Tchau, pessoal. Muita proteção. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Tchau, Boa Cis. noite. Tchau. Bom fim de semana. Boa noite. Ai, tia linda. Tchau. Que linda. Beijo, tia. Gente, beijo. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, querida. Beijo. Obrigada.